Olá, meu nome é Renan Mesquita, sou acadêmico de medicina do oitavo semestre de medicina, sou bolsista PIBIC. Meu trabalho é titulado Perfil de Adoecimento e Percepções de Servidores apresentados à Universidade Federal do Amapá. Minha orientadora foi a professora doutora Selma Gomes da Silva. Como introdução, vou citar a Cor do Sorato e Vasco de Menezes, de 2004, onde relaciona o trabalho como algo que constrói a identidade do indivíduo. Para Maragoni, de 2016, o trabalho ocupa um lugar de fonte de garantia de existência, posição social, prazer e satisfação, e quando ele é desprovido de significado, sem suporte social, não valorizado, ou quando o trabalho representa uma fonte de ameaça à integridade, pode desencadear sofrimento psíquico. Segundo Francis, 99, os efeitos negativos imediatos característicos da aposentadoria podem ser a redução da renda familiar, a ansiedade pelo desconhecido, o aumento de consultas médicas e principalmente a perda do sentido de si. Como objetivo geral, identificar o perfil dos servidores em situação de aposentadoria que exerceram suas atividades laborais no contexto acadêmico desta instituição, a fim de compreender suas vivências, sentimentos, formas de adoecimento, qualidade de vida, expectativas e percepções nesse momento de transição em suas vidas laborais. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de uma abordagem quantitativa, qualitativa e natureza descritiva. Para a construção de dados, foi utilizado instrumentos como o questionário de sistema estruturado sociodemográfico, o inventário de depressão de Beck, o inventário de ansiedade de Beck e a escala de perdas e ganhos. Inicialmente, a pesquisa tinha um plano de trabalho de entrevistar os servidores da boa permanência, que iriam ser 60 servidores, e os pós-aposentados, totalizando 124 entrevistados. Porém, devido à pandemia, foram entrevistados apenas aposentados e um total de 20 entrevistados. Os resultados. Dados sociodemográficos. Os dados sociodemográficos foram importantes para poder discriminar o perfil dos aposentados entrevistados, onde eu olhei aqui o gênero, masculino e feminino, a maioria foram feminino, a etnia, onde a maioria foram ocupados, o que vai de encontro à maioria da população encontrada na região norte. A categoria, a maior categoria foi os técnicos administrativos. O estado civil, importante aqui, porque ele pode ser fator fator protetor de menor possibilidade da pessoa entrevistada adquirir alguma doença psíquica futuramente, onde a maioria disseram que eram casados, 10, sendo 50% dos entrevistados. A escolaridade também, onde é um fator protetor, em que o maior nível de escolaridade pode ser um fator que diminui a possibilidade de encadear algum problema psíquico futuramente. Aqui, o ensino médio completo foram 8 entrevistados e pós-graduação também foram 8. Na religião, a religião também pode ser um fator protetor, um fator desencadeante desses problemas psíquicos, e a maioria desses entrevistados responderam ser católicos, sendo 14 deles. A idade média dos entrevistados foi de 68,6, desde o padrão de 7,87. No gráfico 1, eu juntei as informações sobre a idade da aposentadoria, os anos trabalhados e o tempo de aposentados e entrevistados, fazendo uma correlação entre eles para poder saber mais ou menos quanto os aposentados dedicaram a sua vida dentro da instituição. Apenas o entrevistado 19, que ele não se lembrava dos anos trabalhados dentro da instituição. No gráfico 2, em relação ao como os entrevistados definiram sua saúde. A maioria definiu como boa, 10 deles, e nenhum respondeu como uma saúde ruim. Das doenças referidas pelos aposentados, a maioria foi hipertensão arterial, mas também concomitante a outras doenças, por isso que é um número maior aqui do que 20. Eu perguntei também se houve alguma mudança na qualidade de vida na aposentadoria. A maioria deles disseram que sim, houve. Aqui também eu perguntei, em relação mais uma vez, com quem eles moravam, porque isso pode ser um fator que desencadeia algum fator psíquico futuramente. A maioria deles respondeu que eles moravam com seus cônjuges. Aqui também pode ser um valor supera do limite, porque alguns deles moravam com os cônjuges, filhos, ou cônjuge ou outros. Aqui eu perguntei sobre situações vividas, situações que foram marcantes ou traumatizantes para eles, que podem ser algo que eu poderia usar na pesquisa como desencadeante de fatores psíquicos futuramente. A maioria deles respondeu o luto, que corrobora com o período e o grupo que eles fazem parte, né, são aposentados, geralmente são idosos. E aqui eu perguntei sobre se eles realizavam algum tipo de lazer, de prática de lazer. A maioria respondeu que realizavam passeios, e uma pergunta importante, porque é algo que pode fazer com que eles
com isso, façam novas relações sociais diferentes daquelas que eles fizeram quando estavam numa atividade laboral ativa. E aqui, 7 deles responderam não realizar nenhuma prática de lazer. A mesma coisa para atividades físicas. 3 deles responderam fazer musculação e 3 deles responderam caminhada. Foi o maior número, foi onde a maioria deles respondeu fazer atividade física. O inventário de necessidade de Beck. Aqui eu fiz um score médio das respostas de cada um, que deu um score médio de 6,8 e um desvio padrão de 6,24. E os dados relativos ao BAI dos apresentados entrevistados foi o que cada um, a pontuação de que cada um resultou. E 17 deles resultou numa pontuação de sintomas característicos de ansiedade leve e mínimo foram 2, moderado foram 1. Nenhum deles teve sintomas de acordo com o inventário característico grave. No inventário de depressão de Beck, eu também fiz a mesma coisa que no de ansiedade. Eu fiz um score médio e o desvio padrão. E também fiz dados relativos a cada entrevistado, onde eles tinham sintomas de depressão. 16 tinham sintomas de depressão leve, 3 tinham mínimo, moderado, 1. E grave também foi 0. Nenhum apresentou sintomas graves de depressão. Quanto às escalas de perda, a maioria, aqui eu perguntei para eles sobre alguns fatos que estão acontecendo no momento de sua vida ou que podem acontecer na aposentadoria e que eles elencavam como muito importante, importante, pouco importante ou nenhuma importância. A maioria respondeu como muito importante o fato da perda, de muito importante a perda do seu relacionamento de colegas de trabalho. E nenhuma importância para eles, essa perda foi em relação ao senso às reuniões de atendimento com a clientela. Escala de ganhos. O tempo aqui em relação já foi quanto aos ganhos com a aposentadoria. Para eles, o que foi mais importante foi o tempo maior para os seus filhos e netos, e de nenhuma importância foi a maior sobre participar de uma associação ou partido político. Nos aspectos qualitativos, eu perguntei para eles sobre como eles se sentem na aposentadoria, como eles se sentem e percebem a sua aposentadoria. Aqui eu botei os relatos de 5 dos aposentados. Na pergunta 2, eu perguntei como eles descrevem sua saúde emocional para a aposentadoria. E na pergunta 3, eu fiz como você pode falar sobre o que eles poderiam falar sobre a sua trajetória no IFAP ou de algum momento específico. Daqui eles gostavam de falar muito sobre o quanto eles ajudaram na IFAP e quanto eles contribuíram para ela. Quanto às conclusões e considerações finais, a aposentadoria é um processo que ocorre junto com o envelhecimento. E dentro desse processo existe uma imaginário dicotômico, que um lado de ser velho é sinônimo de ser maduro e de sabedoria, e os outros é sinal de decadência e proximidade de morte. Por meio das entrevistas, percebeu-se a necessidade de existir uma preparação para a aposentadoria, com esse grupo de indivíduos, para prepará-los a melhor lidar com essa fase de vida através de uma visão multidimensional para os aposentados, a partir de realização social, realização de novas atividades laborais, para manter a saúde do seu psicológico e principalmente uma realização de práticas de lazer, onde vão ter uma manutenção ou novos relacionamentos sociais para que garantem essa intersocialidade, a maior sociabilidade deles com outras pessoas. O advento da aposentadoria pode trazer benefícios ou malefícios que vai depender do que o aposentado interpreta da aposentadoria. Nesse caso, no trabalho, a maioria não atribuiu como algo ruim a aposentadoria, tanto que nenhum apresentou a forma grave de doenças específicas de ansiedade ou depressão. Apesar dos entrevistados não terem apresentado nenhum tipo de doença, isso não quer dizer que eles não podem adquirir no futuro, pois eles estão suscetíveis a adquirir com o passar do tempo, devido a várias mudanças e acontecimentos que podem acontecer ou influenciá-los a isso. Além disso, o momento que eles vivem podem ser também confundidos devido ao processo de envelhecimento. Pode mascarar todos esses sintomas. Ademais, os resultados das pesquisas poderiam ser diferentes se o trabalho tivesse tido um espaço amostrado maior, tanto no número de entrevistas como no maior
ou outros perfis, como aposentados em pré-aposentadoria ou abono. Dessa forma, poderíamos ter uma abrangência e um mapeamento melhor do perfil desses grupos de servidores da Unifap. Agradecimentos, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à Unifap, a todos os aposentados entrevistados, que forneceram um pouco de para as entrevistas, e a minha orientadora, a professora doutora Selma Gomes da Silva. Aqui são algumas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho.